amá-lo acima de todas as coisas. Então nós vamos cantar também sobre isso, sobre esse amor que vem de Deus sobre nós, esse amor que nos nivela, que nos acolhe, nos torna um. É o amor de Deus em nós. Ele nos ama com amor incomparável, Ele tem ciúme de nós, um amor impetuoso como um furacão, a ponto de entregar a vida do próprio Filho para morrer em nosso lugar. É um amor que não mede esforços para nos ter perto dEle, para nos ter como filhos dEle. Então podemos cantar isso com toda certeza. Ele nos ama. Cante isso. Sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Mais uma vez, tem ciúme de mim, cante isso. Tem ciúme de mim, o seu amor. E o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Nós somos sua herança. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Oh, oh, oh. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele
conheceu amor tão grande como o teu, Jesus. Você pode se sentar nesse momento. E essa música deixa um recado para nós toda vez que você estiver passando por alguma dificuldade, por alguma luta e pensar, será que Ele me ama? Lembre-se da cruz de Jesus. Lembre-se, olhe para ela. Ela é a expressão do quanto Ele nos ama, do quanto Ele nos deseja próximo dEle. E a nossa expressão, nossa resposta a esse amor é a nossa entrega completa. Precisa ser a nossa entrega completa. Todas as áreas da nossa vida precisam estar nas mãos do Senhor. A gente precisa deixar Ele governar a nossa vida como um bom pai que quer o melhor para nós, que deu tudo, investiu tudo para que nós pudéssemos ter a vida que Ele planejou para nós, para a qual nós fomos gerados, criados. Dentro dessa obediência tem muita coisa, irmãos. Tem nossa fidelidade, nossa vida de pureza, abrindo mão do que é mal, lutando contra o pecado que existe em nós. Tem o amor que nós devemos ter uns pelos outros. Tem o sustento com as coisas que pertencem a Deus e as quais Ele ama. Por isso, o momento de dízimos e ofertas não é só um momento de você trazer dinheiro para a igreja. É um momento de dedicação, em que você está dedicando, entre tantas coisas que você tem dedicado a Deus, você também está dedicando os recursos, os quais você trabalhou para adquirir. O seu salário, meu irmão, o seu rendimento, é o quanto o mercado paga pelo seu tempo, pelo tempo do seu trabalho. Então, de alguma forma, o tempo de vida que você tem no mundo é medido pelo quanto a empresa, o Estado paga pelo seu trabalho, pelo tempo que você investiu nesse trabalho. Então, quando você dedica dízimo e oferta, você não está trazendo só recurso material. Você está dizendo, Senhor, da parte daquilo que eu fiz, do trabalho que pagaram pelo meu tempo, eu trago uma parte dessa aqui, Senhor, para sustentar seu reino, para fazer com que o seu evangelho prospere, para cuidar das crianças da igreja, dos jovens, dos adolescentes, para ter um lugar onde eu possa me reunir com os meus irmãos, para que eu possa adorar seu nome junto com as pessoas que eu gosto, para que os meus irmãos que às vezes estão passando por dificuldades, lutas, estão enfrentando escassez financeira, a igreja tenha como socorrer, a gente tenha como ajudar. Eu fiquei tão feliz esse mês quando eu vi os irmãos se mobilizando para socorrer a nossa irmã Rosalice, precisava de uma cama. Que bonito é ver isso, irmãos. Isso é igreja, irmãos. Isso é amar. Pastor, naquele dia eu não tinha dinheiro, mas outros tinham. E é assim, quando sobra para a gente, talvez aquele pouco que sobrou é porque algum irmão está com falta, e Deus colocou na sua mão para ajudar, para socorrer, para que entre nós não existam necessitados, pessoas que não tenham recurso para se alimentar, para viver o básico da vida, para que haja dignidade de vida para todos nós. Então esse é o momento em que nós vamos fazer isso. Trazendo dízimo e oferta aqui, nós estamos adorando o Senhor,
dedicando o tempo da nossa vida que nós usamos para adquirir os nossos recursos, que sustentam a nossa casa. Nós estamos aceitando viver com menos, dizendo: eu não pertenço ao dinheiro, eu não pertenço aos bens materiais, eu aceito viver com menos, eu me proponho a viver com menos, para sustentar as coisas que pertencem ao reino de Deus, as coisas que Deus valoriza. Então, enquanto nós cantarmos, você vai poder fazer isso. Nós também estamos em campanha. Essa é a última semana que você pode contribuir para as pessoas que perderam tudo aí para cima, Bahia acima. Roupa, cesta básica, água. Teve alguém que comprou um galão de água. O que você puder doar. O irmão Genilson, no próximo sábado, dia 13, se eu não me engano, ou 12, ele vai subir com outras igrejas que estão se mobilizando para uma cidade, eu esqueci agora o nome da cidade, porque em Salinas não está precisando mais, e eles vão levar essas doações. Mas quando você for doar, irmão, não doa aquele cacareco, aquela roupa rasgada, aquela roupa que tem, né, o nome do político. Não é esse tipo de roupa, não. A Bíblia chama a gente a repartir. Repartir não é pegar a sobra, o que está estragado, o que você queimou na hora de passar. Repartir é pegar do que você tem, do que você usa, do que é seu, e dar para quem não tem. Isso é repartir. Lembra o que Jesus falou? Aquele que tem 2 túnicas, dê uma, reparta. Então, se você puder repartir aquilo que você tem, faça isso. Ajude-nos nisso, para que a gente possa também demonstrar o amor de Deus de forma prática, através da nossa solidariedade. Então, enquanto nós cantamos, você pode vir aqui trazer seu dízimo, sua oferta, e se você puder trazer à noite a sua doação. Pastor, não tem como ir comprar a cesta. Você pode mandar o dinheiro, a gente compra. Pastor, eu não tenho como, tem como alguém buscar a minha doação em casa? Conversa com a gente, de repente a gente já consegue alguém para ir na sua casa buscar o que você tem para doar, tá bom? Então vamos cantar, louvar e repartir. Nós vamos cantar o hino de número 25, Amor, enquanto nós amamos a Deus através dos dízimos e ofertas. Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos ver dado ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. Vamos orar nesse momento, e eu gostaria de convidar nosso irmão Jackson para nos dirigir a Deus em oração, agradecendo os dízimos, ofertas, e pedindo que o Senhor possa continuar mantendo as nossas despensas cheias, que não falte nada para nenhum de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Somos gratos, ó Pai, a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa chuva que está caindo sobre a terra. Tu sabes, Senhor, o quanto isso é importante para nós. E neste momento, ó Pai, nós queremos agradecer a Ti pelos dízimos e pelas ofertas aqui alçadas, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, a cada dia estar abençoando, Senhor Deus, os Teus filhos. Que o Senhor possa estar abrindo, Senhor Deus, as janelas dos céus e derramando, Senhor Deus, bênçãos incontáveis sobre as nossas vidas. Para que nós possamos, ó Pai, a cada dia sabermos que nós temos, ó Pai, o nosso sustento. É porque o Senhor nos sustenta. É porque o Senhor tem provido para nós, Senhor Deus, o recurso, o alimento, o vestimento, o nosso viver, Senhor Deus, do dia a dia. Continue, ó Pai, abençoando essa igreja. Seja, Pai, com toda a parte financeira desta igreja, para que nós possamos, ó Pai, sabermos administrar tudo aquilo que o Senhor tem concedido a nós, para que assim, Senhor Deus, através da Tua igreja, o Teu reino possa crescer. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Continue abençoando e nos dando um dia feliz na Tua presença. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos já preparando o nosso coração para a palavra dessa manhã, cantar mais uma canção. A gente está aqui ao redor dessa mesa que nos lembra do sacrifício de Jesus, lembra que Ele se entregou por nós na cruz do Calvário, mas haverá um dia, e não tardará, que nós estaremos com Ele à mesa, face a face, olhando para Ele, podendo celebrá-lo, dizendo palavras que o adoram, que o exaltam. E mesmo aqui ainda, enquanto nós o aguardamos, nós podemos dizer que Ele é excelso, que Ele é supremo, que Ele é digno de louvor. Então fique de pé, vamos cantar essa canção, declarando sobre Ele, sobre aquilo que nós somos criados para fazer, adorá-lo, louvá-lo, e nos unindo a toda a sua criação, porque toda a sua criação o adora. Nós podemos declarar isso. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Mais uma vez, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Ele está acima de tudo. Excelso, supremo, digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte
para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Declare, pois a salvação chegou a nós. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. As vozes declaram mais uma vez: Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Te exaltamos, Jesus. O Senhor é Deus, se entregou por nós na cruz. Queremos sempre lembrar do teu sacrifício, mas queremos também vê-lo voltando, rasgando as nuvens do céu, nos levando para si, aonde nós poderemos face a face declarar quem tu és e te adorar pela eternidade. Em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia. Você pode sentar. E antes de nós refletirmos na palavra, eu quero convidar as crianças. Até que idade, Thalita? Até 11 anos. Venham aqui à frente, vamos orar por vocês. Todas as criancinhas até 11, crianças e juniores, né? Porque 11 anos já tem junior. Vem aqui à frente, nós vamos orar por vocês, agradecendo a Deus pela sua vida, e vocês vão lá para as classes. Eu quero agradecer muito ao Ministério Infantil. Ontem nós tivemos aqui um treinamento, cerca de 30 pessoas, e eu quero agradecer a irmã Thalita, a irmã Sara, Verusca, Ellen, que têm sido pessoas que têm conduzido o nosso Ministério Infantil, cuidar das nossas crianças. Mas eu tenho um desafio para fazer para a igreja. Nós precisamos de homens no Ministério Infantil. Homens para ensinar, homens para ajudar na segurança. E a gente acha que isso é um trabalho só das mulheres. Não é, meu irmão. Eu queria pedir para você se envolver com esse ministério. Estava falando ontem para as irmãs e para os irmãos que estavam aqui. Você não está investindo só em crianças para tirar elas daqui do culto, para elas irem para lá, para não incomodar o culto. Nós estamos dando a elas a oportunidade de terem a sua eternidade transformada. Nós estamos ajudando essas crianças a chegarem mais próximas de Jesus. Há aqui crianças que ainda não tiveram um encontro com Jesus e precisam ter. O Ministério Infantil é parceiro de você, pai, nisso. Há crianças que já tiveram um encontro com Jesus, mas precisam crescer no conhecimento de Jesus. E o Ministério de Crianças é parceiro seu nessa área. Há crianças aqui que já tiveram um encontro com Jesus, estão crescendo, mas precisam ser equipadas para na escola fazerem diferença, influenciarem. E o Ministério Infantil é seu parceiro nisso. É parceiro dessa igreja. Essas crianças não são só dos pais, são crianças que Deus deu a esta igreja, e todos nós precisamos nos comprometer. Então, meu irmão, se você pode doar a cada 3 domingos, não é isso, Thalita? De 3 em 3 domingos, um tempo para ser treinado, de repente para você dirigir um pequeno grupo de criança, de repente para você trabalhar contando história, de repente para você trabalhar em alguma área do Ministério Infantil, procura a Thalita, dá um tchauzinho aí, Thalita, o pessoal te vê, procura a Thalita, dá seu nome, mulheres também, irmãs também, mas nós estamos precisando de homens. Então você que é homem, se coloca à disposição, sirva nessa área como um cooperador do Senhor na construção da espiritualidade dessas crianças, tá bom? Vamos orar por elas. Senhor, obrigado pelas crianças da nossa igreja, obrigado porque o Senhor tem
nos dado a oportunidade de ver aqui gerações se comprometendo com o Senhor. E nós queremos cuidar muito bem dessas crianças. Então nos ajuda, Espírito Santo, nos dê os dons, as pessoas necessárias para que isso aconteça. Move o teu povo, desperta o teu povo para o serviço, Senhor, para se colocarem à disposição nessa área. E abençoa essas crianças, Senhor. Abençoa agora as pessoas que estão servindo, que elas sejam usadas pelo Senhor de forma poderosa. E abençoe e ajude essas crianças a chegarem mais próximas do Senhor, a aprenderem mais do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vocês podem acompanhar a tia Nina aqui para a nossa... Precisamos terminar aquelas salas também, irmãos. Deu goteira, aquele telhado vai precisar ser refeito. E nós não temos recurso, nós não temos dinheiro. Daqui 3 semanas nós vamos ter aqui uma assembleia deliberativa para votar o orçamento da igreja. Os irmãos vão ver que a igreja tem o recurso que entra, sai. E se nós queremos comprar esse lugar, se nós queremos fazer reparos que são necessários para a gente usar o básico, nós vamos precisar, todos nós vamos precisar colocar a mão no bolso e vamos precisar investir para que a gente tenha espaço. Nós só temos 2 salas sendo usadas para as crianças, nós precisamos de pelo menos 4 ou 5, tem 2 aqui que estão quase, mas agora com essas chuvas demonstraram que esse telhado não está suportando, porque a gente aproveitou telhas que tinham aqui e elas estão furadas, quebradas, nós vamos ter que trocar esse telhado. Os irmãos sabem como as coisas estão mais caras agora depois da pandemia, então eu quero convidar você para orar por isso, e no tempo que você for chamado a contribuir para a gente terminar aquelas salas, para que as crianças possam usar, ficar bem instaladas, para que a IBAP não exista só por 10, 20 anos, mas ela persista até que Cristo volte. Para isso nós precisamos investir nos nossos filhos, tá bom? Então conto com você nesse sentido. Quero também agradecer todos os irmãos que estiveram aqui servindo, contribuindo aqui com o ensino ao longo desse mês. Pastor João e Felipe estiveram coordenando aqui tudo, as pessoas que estiveram aqui na escola bíblica, no domingo, à noite. Obrigado, Deus abençoe a sua vida, Deus retribua, dando a você mais oportunidade de servir. É assim que eu oro para que Deus te abençoe, te dando mais oportunidade de servir ao Senhor. Quero também aqui mencionar, irmãos, que nós tivemos um momento histórico aqui na igreja em janeiro. Em janeiro, nós recebemos o pastor da Igreja Batista Nova Canaã, igreja da qual muitos irmãos aqui fizeram parte, e que por diversas vezes nós desejamos trazer os pastores de lá, e não foi possível, mas Deus permitiu que nessas férias isso acontecesse. Eles vieram com um grupo grande da Igreja Nova Canaã, e é muito bom eu estou encarando assim, a gente encerrar por completo uma fase da história da igreja, não é? Com essa comunhão que precisa haver entre as igrejas, entre os pastores, e eu fiquei muito feliz por isso. Não será a última vez, eu irei lá, ele virá aqui mais vezes, porque nós queremos que a relação entre as 2 igrejas seja uma relação como essa que nós acabamos de ler aqui, de irmãos que se amam, eu sei que da nossa parte não há nada que impeça isso, nós amamos aquela igreja, amamos aqueles irmãos, eu sei disso. Então nós precisamos agora tomar atitudes práticas para que isso se torne uma realidade na nossa caminhada como igreja. Isso vai abençoar muito a nossa igreja, porque não pode haver inimizades no reino de Deus. O reino de Deus é um reino de amigos, não é isso, irmãos? Então, muito bom. Também lembrar os irmãos que nós vamos retomar, está no meu coração, já tinha conversado isso com o pessoal do evangelismo, aquele café com os moradores de rua, no domingo. Lembra que a gente fazia uma vez por mês um café com eles, e ainda em fevereiro nós faremos isso. Então prepare-se, porque nós vamos marcar, vai ser antes da escola bíblica, tipo 7 horas da manhã, nós vamos para lá, para a praça, vamos tomar café com eles, e não é só dar comida, irmãos, é dar atenção, é falar de Cristo, é olhar no olho, tratá-los como pessoas iguais, demonstrar o amor de Cristo através do nosso envolvimento com eles, e quem sabe de lá conseguir trazer algumas pessoas para o culto, e ter envolvimento com essas pessoas. Então eu quero, pandemia, nós não podemos mais ficar vivendo em função de pandemia, o evangelho precisa ser anunciado, a palavra precisa ser pregada, então eu quero contar com a sua participação nesse momento. Será sem ser esse próximo domingo, no outro. Então
Então, prepare-se, você vai levar o cafezinho, como a gente faz aqui, a gente traz o café para a igreja, nós vamos fazer lá com eles, às 7 horas, nós vamos reunir e vamos lá ter esse momento de demonstrar que essas pessoas não são invisíveis. O Senhor as vê, o Senhor as ama e o Senhor quer transformar a vida delas também, tá bom? Bom, acho que essas são algumas coisas. E também, semana que vem, nós retomamos a escola. Eu quero dar um aviso para os irmãos, você que está em casa. Nós não vamos transmitir mais a escola bíblica. Por quê? Porque nós precisamos ter 2 classes funcionando aqui dentro do templo. E se estiver transmitindo, a gente não consegue fazer isso. Nós vamos continuar transmitindo o culto da noite, não vamos transmitir todo mais, vai ser a última música e a mensagem, porque o que eu tenho percebido é que muito poucas pessoas assistem isso quando não vem à igreja. Então nós vamos deixar a mensagem, o culto não vai ficar on demand, ele não vai ficar lá, nós vamos deixar depois só a mensagem para quem quiser assistir depois. Nós desejamos que as pessoas retornem para a igreja. Eu vou dizer para os irmãos, meu pensamento, eu não tenho interesse nenhum em ter membros de igreja que possam vir aqui, que têm toda a condição de vir aqui, mas que permanecem em casa. Não tenho interesse nesse. Eu sei que existem irmãos idosos, pessoas que não podem vir, e para isso nós vamos continuar transmitindo a última música e a mensagem. A escola bíblica nós não podemos transmitir mais porque ela cria dificuldades para nós aqui no funcionamento da escola bíblica com outras classes. Nós estamos uma classe muito grande aqui, isso não é bom para o aprendizado, nós precisamos ter classes menores, precisamos ter outros assuntos, e o único espaço que a gente tem para fazer isso é aqui dentro. Então, por isso, se a gente tiver aqui um microfone falando, alguém aqui em cima, isso tira a atenção. Então nós vamos ter uma classe nesse canto e outra classe lá naquele canto virado para a parede. E aí nós vamos ter que ter 2 classes aqui dentro, de adultos, classe de casais, e aí não dá para ficar transmitindo, tá bom? Então, são adaptações que nós fizemos e que a gente precisa desfazer, porque o ideal da igreja é a comunhão entre os irmãos, é nós estarmos juntos, um sendo parceiro do outro, um dando suporte para o outro, tá bom? Então, fica aí esse recado para os irmãos que estão em casa, nós queremos vocês aqui, nós precisamos de vocês aqui entre nós. Eu sei que alguns irmãos estão fazendo quarentena, e para esses irmãos, como eu disse, nós vamos ter a mensagem, vamos ter a última música, como a parte do nosso culto e daquilo que vai atender os irmãos. Mas no restante, nós precisamos que todos compareçam, que todos estejam entre nós, tá bom? Muito bem, meu irmão, depois dessas informações, esses agradecimentos, eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 119, 105, e eu queria pensar com você, porque nós estamos retomando a escola bíblica, e nós teremos alguns assuntos interessantes. Por exemplo, uma das classes vai estudar sobre a resposta bíblica ao terrorismo, a violência contra a mulher. Nós vamos ter aqui conversas bíblicas sobre o socorro aos necessitados, e vamos ter uma outra classe falando sobre a vida em família, a vida em igreja, o exercício da vida cristã familiar em família. Então nós vamos ter aqui muitos assuntos acontecendo na igreja, preparando a igreja para uma transformação da nossa escola, que se transformará numa escola discipuladora. Então esse ano é um ano da gente trabalhar isso com a liderança da igreja, com os professores, para que a gente faça essa transformação no próximo ano. E como é que vai ser a escola bíblica daqui para frente? Então, lá em 2023, nós teremos vários temas. Então, nós vamos ter aqui classes da escola bíblica sobre conhecendo Deus e fazendo sua vontade. Você vai poder se inscrever e fazer aquele curso. Vai ter o curso Homem ao Máximo, Mulher Única. Você vai ter aqui um curso de teologia básica. Você vai ter aqui vários cursos de discipulado que você vai escolher para a sua trajetória, aquilo que você precisa investir na sua trajetória, no seu crescimento cristão. Então, nós queremos transformar a escola bíblica para que ela seja mais efetiva na sua vida, e ela transforme de fato o seu coração, o seu viver diário. Então, venha participar da escola bíblica. Semana que vem nós vamos apresentar as revistas, nós vamos mostrar elas para os irmãos, nós estamos esperando que elas cheguem até a data determinada, mas é importante que você esteja participando da escola bíblica, e o tema da nossa mensagem hoje é dar para você o porquê que você precisa fazer isso. Por que você precisa conhecer a Bíblia?
Por que a Bíblia é importante? E o Salmo 119, 105 você conhece de cor, não conhece? O que diz lá? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o meu caminho. Você, em algum momento da sua vida, já se viu em uma situação em que você se sentiu perdido? Você já usou essa frase, parece que eu estou no escuro, essa situação eu estou no escuro, estou tomando decisão no escuro. O que significa isso? Quando a gente entende que está perdido, que a gente está no escuro, que a gente se sente sem direção, não sei para onde ir, não sei o que fazer. Uma pessoa que está nesse estado de escuridão, nesse estado nessa condição de perdido, de sem direção, geralmente entra em angústia, geralmente fica desanimada, geralmente fica desesperada, geralmente essa pessoa perde o propósito, porque ela não sabe para onde ela vai, ela não sabe que decisões tomar para que aquele fim desejado, aquele destino se torne realidade na vida dela. Uma pessoa no escuro geralmente se sente insegura. Você já se sentiu assim, inseguro na vida, em alguma situação? Você já se sentiu amedrontado? Geralmente uma pessoa que está no escuro, ela fica com medo. Geralmente os maiores medos que nós temos acontecem que hora? À noite. Se aquela dorzinha que você está sentindo, você sente ela o dia todo, está de dia, mas quando começa a noite cair, aí você pensa assim, puxa, eu precisava procurar um médico. E se esse trem der problema de noite? A maioria das pessoas não gostam, por exemplo, de viajar de noite. Por quê? Por que as pessoas não gostam de viajar de noite? Porque tem medo de acidente, tem medo de dormir, tem medo de uma série de coisas. O escuro geralmente traz insegurança, amedronta. Tem, por exemplo, crianças e até adultos, né? Os psicólogos estão aqui, vão me ajudar nisso aí, né? Que sofrem de terror noturno, não é isso? Quando fica de noite, a pessoa entra num estado de pânico, de ansiedade tremenda, porque o escuro traz essa ideia de que a luz foi embora, o dia acabou e agora o que eu faço? Muitas pessoas que às vezes sofrem de ansiedade, de depressão, têm seus picos de ansiedade e depressão quando o sol está se pondo, no momento do crepúsculo, quando as coisas começam a escurecer. É como se também o coração, a mente, fossem se escurecendo junto. E quando o sol nasce, é como se aquela pessoa dissesse, ai, graças a Deus, começou um novo dia, a luz saiu, a luz aconteceu. Pessoas se sentem às vezes incapacitadas, quando se sentem no escuro, quando se sentem sem direção, perdidas. Uma pessoa sem direção, na maioria das vezes, perde o seu propósito. Então, se você pega seu carro aqui, na igreja, e começa a andar com ele, mas você não tem uma direção, você não sabe para onde você está indo, você perde o propósito. Quando você está fazendo aula de legislação, uma das coisas que te ensinam lá é, quando você vai pegar o carro, é o seguinte, saiba para onde você vai, para que você possa pensar no trajeto antes. Você já andou atrás de alguém que não sabe para onde está indo, de carro? Já andou? Gente, é perigoso. A pessoa freia, finge que vai virar e não vira, e tem muita roda dura por aí, que anda assim, né, meio perdido, né? Então, isso tudo vem como uma forma de ilustração do texto bíblico, nesse texto do Salmo, para mostrar que nós vivemos num mundo que está em trevas. E nesse mundo em trevas existem muitas opções de caminho. Quando a Bíblia fala que ela é o único caminho, ela está dizendo que ela é o único caminho para Deus. Mas existem outros caminhos no mundo. Existem outras teorias de vida, outras filosofias que você pode escolher para conduzir em sua vida. Mas a Bíblia encara todas essas outras teorias rivais, todas essas propostas rivais de vida, como alguém que anda no escuro, que não sabe para onde está indo, que não sabe qual o destino da sua vida, ou o que ela vai colher no final. Esses caminhos não levarão ao final a Deus. Então o verso que nós estamos lendo, do Salmo 119, que é um salmo dedicado à palavra, a louvar e adorar a Deus
pela sua palavra, por reconhecer que a palavra de Deus é revelação do próprio Deus e que ela é capaz de transformar a vida do homem. Neste Salmo, no verso 105, o salmista fala que a Bíblia é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Por que o salmista diz isso? Primeiro, porque ele entende, e a ilustração ele traz porque ele entende, no mundo antigo, no mundo bíblico, não havia eletricidade, não havia lâmpada elétrica. A lâmpada elétrica surgiu em 1879, quando Thomas Edison descobriu. Então, até 1889, as pessoas não tinham eletricidade e não tinham luz elétrica. Melhor dizendo, tinha eletricidade, mas não tinha ainda lâmpada, luz elétrica. Não havia luz. As cidades, as casas eram iluminadas por tochas, eram iluminadas por lamparinas, por lâmpadas, mas não é lâmpada dessas de LED, igual a gente tem. Eram lâmpadas de querosene, lâmpadas de azeite, com um pavio que você colocava, acendia, e o azeite ia alimentando aquela chama. Lembram da parábola das 10 virgens que deixaram o azeite acabar? O combustível era o azeite, ou era algum tipo de óleo. Então imagine você vivendo aqui na época do salmista, séculos antes de Jesus, e não existe luz elétrica, e você precisa fazer uma caminhada noturna. Imagine um dia em que a lua está oculta pelas nuvens, e você está no mais completo breu, precisando se locomover, precisando sair de um lugar para outro, precisando se orientar para chegar em algum lugar. Imagine você tendo que socorrer alguém que pediu socorro, ajuda, num lugar onde não há luz. Quando o salmista diz que a Bíblia, que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, ele está admitindo de forma implícita que ele vive em um mundo em trevas. E essa é a primeira conclusão, é a primeira afirmação que o texto traz. Nós vivemos num mundo em trevas e não há luz neste mundo. Não há luz. Não há um facho de luz que nos ilumine no caminhar nesse mundo em trevas. A Bíblia, ao longo da sua trajetória, ela trabalha a ideia de escuridão, de trevas, como ausência do bem, como ausência de Deus. E não é só a Bíblia que faz isso. Culturas antigas, por exemplo, no Egito Antigo, o Deus mais poderoso do Egito era Ra. Não é o Ra do Sérgio Malandro, não, era o Ra do Egito, né? O Ra, ele era o Deus Sol, e todos os dias, Ra tinha que sair sair com o seu barco que navegava no céu, para lutar contra Apófis. Apófis é o Deus do caos. Apófis era uma serpente que engolia tudo. E quando é que Apófis saía para percorrer o mundo? Quando a noite chegava. Então todos os dias Ra lutava contra Apófis, e quando o sol raiava, era o significado de que Ra tinha vencido, tinha afugentado Apófis mais uma vez. Não só no Egito Antigo, aqui no Brasil, as tribos indígenas têm, por exemplo, Guaraci. Guaraci é o Deus Sol, é filho de Tupã, que ajudou a criar os homens, e ele tem essa característica também de trazer luz, de trazer iluminação para o mundo, vencer, ou na verdade contrapor-se contra a sua noiva, que é a lua, que tem lá o nome dela também. Então as culturas sempre viram a luz como algo revelador, algo que traz vida, e sempre viram como a noite, o escuro como trevas. E a Bíblia faz esse trabalho também. Na Bíblia, trevas, noite, escuro, tem relação com uma vida separada de Deus, uma vida sem conhecimento de Deus, uma vida dominada pelos interesses pecaminosos e pelo diabo. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9 que nós fomos tirados do reino das trevas. Nós fazíamos parte do reino das trevas,
Em João 12:35, põe para mim aí, Rafa. João 12:35 também a Bíblia fala faz esse contraste, trazendo a treva como apartamento de Deus. Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz estará com vocês, andem enquanto vocês têm luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. As trevas aqui tem ideia de maldade, a maldade, o pecado, o reino de Satanás ou o inferno, Satanás e seus demônios. Em 1 Tessalonicenses também traz essa mesma ideia, 1 Tessalonicenses 5, 4 a 5, por favor, também coloca aí para mim. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que o dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. A noite aqui não é momento escuro do planeta Terra. A noite aqui é o desconhecimento de Deus, é o apartamento de Deus. Em João, isso é muito importante dentro da teologia de João, do Evangelho de João, porque todas as vezes que João diz que era noite, a ideia que João quer passar, além de que era noite no sentido físico, é de que aquelas pessoas, aquele era um momento de falta de conhecimento de Deus. Por isso Nicodemos vai procurar Jesus e era noite. Não era só noite física, era noite também no seu conhecimento de Deus. Por isso, quando a Bíblia fala que Jesus é traído, vai dizer que era noite, porque era um momento obscuro em que a maldade estava agindo. Então essa é a ideia. E o salmista então admite isso, ele reconhece isso, que nós vivemos num mundo em trevas, irmãos. Satanás quer transformar essa visão bíblica e dizer para você que não, o mundo não está em trevas, o mundo é bom, tudo que tem no mundo, e quando eu falo mundo, eu não estou falando planeta, eu não estou falando criação, eu estou falando de sistema, eu estou falando de sociedade, estou falando de valores, princípios. O que há no mundo, irmãos, é vivido num desconhecimento de Deus. As pessoas que andam pelo caminhar deste mundo estão andando para longe de Deus, porque o mundo não tem meios em si mesmo de nos levar para perto do Senhor. De alguma forma, o salmista então está dizendo que existem duas maneiras de viver: uma debaixo da orientação da Escritura, que nos leva para a luz, que é luz para nós, que nos encaminha para perto de Deus, e outra, uma forma desorientada, vivendo num caminho, num andar que nos leva para longe de Deus. E para o salmista, só existe uma fonte, um lugar, onde há luz nesse mundo, para levar as pessoas até o Senhor, e esse lugar é a Escritura. A ausência de Deus na vida de uma pessoa, ou de um ser, como os anjos caídos, priva esse ser de toda bondade, de toda graça, amor, beleza, pureza e verdade. A ideia das trevas na Bíblia não é de que existe um poder rival, tão poderoso como o de Deus, e que rivaliza com Deus, não é isso. Não é uma visão dualista do mundo. A ideia bíblica é que onde Deus não reina, não há luz. E a ideia de trevas é porque as trevas se formam pela ausência da luz. Por isso, em determinados momentos, a Bíblia vai dizer que quando a luz chega, as trevas não resistem. Por quê? Porque a treva não é nada. A luz é alguma coisa, a luz é algo, a treva é a ausência de luz. Então, trevas, vidas vividas em trevas, são vidas que vivem longe, apartadas de Deus. Por isso, ser mais entenebrecido, o ser que vive em mais densas trevas, é o diabo. Por isso ele é uma representação desse viver em trevas, porque ele está totalmente apartado de Deus. O diabo não conhece nenhuma fagulha do que é amor, ele não sabe ele não tem nenhuma fagulha do que é bondade. Tudo que ele faz é distorcer aquilo que o Senhor é.
Então ele pega o amor e distorce em luxúria, em desejo pecaminoso, em paixões doentias, em sentimento de posse. Ele pega a bondade e distorce a bondade em auto-merecimento, em auto-justificação. Por isso, nós que somos crentes, irmãos, nós não podemos fazer aquilo que é certo simplesmente como um ato religioso que eu aprendi, como escrúpulo próprio. Não é por isso que nós fazemos o certo. Nós fazemos o certo, fazemos o que nos é dito para fazer por amor a Deus, por desejo de identificação com Deus, para sermos parecidos com Ele, porque nós fomos criados para ser semelhante a Ele. Então eu amo o meu próximo, mesmo que o meu próximo não seja amável. Eu amo ele mesmo que ele não mereça. Eu o perdoo mesmo que ele não mereça ser perdoado. Você entende o que isso significa? Porque senão Jesus vai dizer para nós: se você perdoa quem merece, você não está fazendo nada diferente do que um ímpio faz. Os homens maus sabem fazer isso. Assim, a única maneira de ter luz na vida é vivendo debaixo do senhorio de Deus, permitindo que o Senhor seja Senhor da sua vida, andando para mais perto dEle. É o único meio. Então, o texto nos revela que vivemos num mundo envolto em trevas, e que o único meio de desenvolver esse senhorio de Deus na nossa vida é através da Escritura. Deus não é o que você acha, Deus não é a ideia que você faz dele, Deus é quem a Bíblia revela. A vontade dele não é o que seu coração quer. Ah, pastor, não senti no meu coração. Meu irmão, seu coração é enganoso, não caminhe por ele, caminhe pela palavra. É isso que o autor está dizendo. O que vai iluminar a minha vida não é o meu coração, não é a minha vontade, não são os meus pensamentos. O que vai trazer luz para a minha vida é a palavra, é a Escritura. Ela vai ser a autoridade final da minha vida. Todos aqueles que desejam viver nesse mundo de trevas, tendo luz, só encontrarão luz na Escritura. O homem tentou buscar luz na razão, e surgiu a era do iluminismo. E as pessoas achavam que a razão ia trazer a paz que o homem tanto quis, iam trazer, não ia haver mais fome, não ia haver mais miséria, porque agora o homem entendeu, ele chegou à condição de raciocinar por si próprio, ele não precisa de Deus. Mas foi isso que aconteceu, irmãos? Não, na era da razão, nós fabricamos duas grandes guerras, lançamos bombas atômicas uns nos outros, criamos bilhões de pessoas miseráveis. A razão não trouxe luz para o mundo nesse sentido espiritual da alma, não trouxe e nunca vai trazer, porque ela não pode trazer luz real. Só a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso, eu quero convidar você para nesse ano, fazer da Bíblia a lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. O que significa? Quando o autor então fala que a Bíblia é lâmpada para os pés, ele está pensando no seu caminhar diário, no seu caminhar no escuro, ele está pensando de passo a passo. Então é alguém que está andando numa trilha, alguém que já andou em estrada ou trilha de roça de noite? Você já andou? Em noite que não tinha lua cheia, que não tinha, as nuvens estavam escuras. É fácil, irmãos, andar numa trilha assim? Não é. Geralmente, quando você tem que fazer isso, você faz o quê? Você procura uma lanterna, um instrumento, uma lamparina. Antigamente era lamparina, né? As pessoas saíam com lamparina de noite. Lanterna, um farol, alguma coisa que ilumine o caminho passo a passo. A sua lanterna lá no escuridão da roça tem condição de iluminar todo o trajeto que você vai fazer? Não tem. Mas ela tem condição de iluminar os passos que você está dando? Ali, passo a passo? Tem. Então o autor está dizendo que a Bíblia é um instrumento de uso diário,
passo a passo. Irmão, muitas vezes Deus não vai dar para você um mapa completo do que Ele está fazendo na sua vida, no sentido assim, Ele não vai dar a você tudo o que você gostaria de saber sobre cada momento da sua vida, mas Ele te deu a Escritura para ser luz para cada passo. Isso significa que a Bíblia não é um instrumento que você coloca na gaveta quando você chega da igreja hoje, depois da escola bíblica, e só pega domingo que vem para poder usar de novo. A Bíblia é um instrumento de uso diário. Por quê? Porque esse mundo está em trevas. Não tem um sol que nasce nesse mundo e depois vem a noite. Não, o mundo está em trevas, dioturnamente está em trevas. Mas o Senhor nos amou ao ponto de nos dar uma lâmpada para iluminar o nosso caminho, para a gente não tropeçar, para a gente não perder o caminho no andar da nossa vida dia a dia. Isso significa o quê, querido irmão? Significa que você precisa fazer um compromisso com a palavra de Deus, de tomar decisões, de andar por princípios que a palavra te ensina. Então, por exemplo, alguém errou contra você hoje, prometeu e não cumpriu, alguém traiu você. O que eu faço, pastor? Você pega a palavra, que é lâmpada para os seus pés, ilumina, e ela vai te mostrar uma palavra que chama perdão. Perdoe. O que eu faço com alguém que me traiu, pastor? A Bíblia ensina que você deve perdoar essa pessoa. Pastor, o que eu faço com alguém que não fala a verdade, que mente para mim? Perdoe. Pastor, o que eu faço quando aparece uma situação no meu trabalho em que eu tenho que mentir, porque o meu patrão disse? Você pega a Bíblia e ilumina aquele momento, de momento em momento, e a Bíblia vai dizer para você não fazer uso da mentira. Você fala a verdade e assume as consequências por isso. Pastor, o que eu faço então quando eu estou diante de algo desonesto? Eu prefiro tomar o prejuízo e manter a minha vida honesta e santa. Isso é usar a Bíblia como lâmpada para o pé. Você vai estar no caminho, diante de situações todos os dias, talvez várias vezes no dia, em que você vai ter que apontar a Bíblia para o seu caminho, e você vai estar diante dela e vai ter que tomar uma decisão. Eu ando pelo caminho iluminado, ou eu apago a lanterna e ando no escuro? Abrindo a lanterna, ligando a lanterna, iluminando o seu caminho, a Bíblia vai te mostrar o caminho para mais perto do Senhor. Então, ao falar a verdade, talvez você vai ficar mais longe do seu patrão, mas você vai ficar mais perto de Deus. Perdoando aquela pessoa que não merece o seu perdão, talvez você vai sentir que perdeu a oportunidade, o direito de sentir raiva dela, mas você vai ser mais parecido com Cristo. Isso significa lâmpada para o seu pé. Mas também diz que é luz para o caminho. A ideia de luz para o caminho é que em alguns lugares, por exemplo, casas, palácios, terreiros, naquele tempo, as pessoas colocavam tochas, que levavam de um lugar para o outro. Então, a Bíblia também, ela não tem só esse efeito diário, dia a dia, de iluminar. Eu estou diante de uma situação que eu faço. A primeira coisa que deveria vir à nossa mente é: o que a palavra de Deus ensina? Qual o princípio da palavra eu aplico aqui agora? Qual o princípio da palavra tem que ser colocado em prática para iluminar a minha vida para mais perto do Senhor? Mas ela não tem só esse efeito, ela tem o efeito de iluminar o caminho. Ela também pode se tornar tochas que são colocadas ao longo do caminho. O que o autor quer dizer com isso? Ele quer dizer que a Bíblia também é fonte de propósito. A Bíblia dá uma direção final. A Bíblia é fonte de autoridade para o salmista para dizer quem ele deve ser, no que ele deve se tornar, para onde ele deve andar. E aqui eu preciso dizer isso para você, meu irmão, que o caminho que o Senhor tem para nós, o que Ele está fazendo em nós,
no transcurso da nossa vida, é nos tornar semelhantes a Jesus. Foi para isso que nós fomos salvos, redimidos. A pessoa de Jesus é a pessoa mais bela que existe em toda a existência. O ser de Jesus é o ser mais perfeito, é o ser mais pleno. Ele é totalmente pleno, e Ele então é o nosso modelo de viver. Ele é um encaixe. Então a Escritura, a palavra de Deus é luz para o seu caminho. Então enquanto você está iluminando aqui, embora você não saiba quais tropeços possam haver, quais dificuldades, quais obstáculos possam haver no caminho, você sabe para onde você está indo. Eu estou fazendo isso, eu estou abrindo mão disso, eu estou perdoando, eu estou amando, eu estou falando a verdade, eu estou amando o próximo, eu estou repartindo, porque eu estou indo rumo a Jesus, eu estou caminhando rumo a quem Ele é. Eu desejo ser semelhante a Ele, porque eu amo o ser de Deus, o ser de Jesus. Então a Bíblia é luz para o seu caminho, porque ela aponta, ela revela quem você será ao final de tudo, o que Deus está operando na sua vida ao final de tudo. Então, querido irmão, a Bíblia precisa ser usada como essa luz que está no seu pé, mas essa luz que está sobre você, iluminando quem você deve ser, apresentando para você o resultado final de todas as coisas que nós fazemos em nome do Senhor. E a pergunta é: você tem usado a Bíblia como lâmpada para os pés? As decisões que você toma, os nãos e os sims que você diz, para você e para as pessoas que estão à sua volta, são balizados dia a dia, momento a momento, pela Escritura? Ou você caminha pelo seu escrúpulo próprio, por aquilo que você acha que é justo, por aquilo que você pensa que tem direito, por aquilo que você acha que deve fazer? Segundo, o caminho que você está trilhando é o caminho da semelhança com Cristo? É para lá que você está indo? As decisões, as coisas que você tem te feito cada dia mais parecido com Jesus? Por fim, querido irmão, a Escritura, além de ser luz para o caminho, fonte de luz diária e fonte de revelação do que nós devemos ser, ela é fonte de luz espiritual. O que isso significa? O salmista diz que a palavra de Deus é luz e lâmpada, orientação diária e orientação de sentido e propósito para a vida. Mas qual seria então o propósito da palavra de Deus? Qual é o sentido último da palavra de Deus? Que tipo de luz que ela fornece? Ela fornece luz espiritual. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E os olhos carnais, os olhos humanos, não podem vê-lo por si só. Os olhos humanos estão escuros, tem escamas que nos impedem de ver Deus no mundo sem a iluminação da palavra. Ela ilumina a vida obscurecida pela maldade, que nos impede de ver Deus e o propósito dele no mundo. A Bíblia diz que antes nós estávamos sem Deus no mundo, sem luz, sem esperança. Mas então o Espírito Santo nos iluminou através da palavra. E nós reconhecemos a palavra como fonte de autoridade. Em primeiro lugar, para revelar o nosso estado. Romanos 3:23. A primeira coisa que a Bíblia faz espiritualmente é revelar o seu estado diante de Deus. E qual estado? O seu estado. Todos pecaram e carecem, mas talvez a melhor tradução seja separados, destituídos estão da glória de Deus. Esse é o nosso estado humano. Você é pecador, perdido, debaixo da ira de Deus. É a primeira luz que a Bíblia lança sobre você. Segundo lugar, ela revela que Deus ama você, apesar do seu estado. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna.
Ela lança luz espiritual para você entender o que esse amor de Deus foi capaz de realizar em nosso favor. Romanos 5:8, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu no nosso lugar. A Bíblia então é o livro que revela quem você é, revela quem Deus é, revela o que Deus fez, revela o que Ele está nos tornando, no que nós estamos sendo transformados. João 1,12. João 1,12. Você pode ler, mas... O que Deus está fazendo com você? Deus te tornou seu filho e agora está educando você para viver na eternidade com Ele. Ela revela qual o propósito de Deus para a sua vida, que tipo de filho você deve ser. Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu e também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. A Bíblia é a única fonte espiritual nesse mundo capaz de fazer isso na sua vida. Revelar quem você é, quem Deus é, o que Ele fez por você, para trazê-lo para perto, e a obra que Ele está operando na sua vida. Tornar você e eu um filho parecido, semelhante a Jesus. A Bíblia, então, é a mensagem do Evangelho. É a única mensagem capaz de salvar o homem, colocá-lo em comunhão com Deus. Romanos 1, 16, 17. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo virá pela fé. A Bíblia é a única fonte de autoridade para salvar, redimir e transformar o homem. Então, querido irmão, eu quero concluir com isso dizendo para você que a Bíblia é o livro de Deus para os homens. E infelizmente, muitos crentes andam com essa lâmpada apagada. Muitos crentes, apesar de terem essa lâmpada poderosa na sua vida, preferem andar no escuro, desejando a vida que o mundo oferece, as propostas que o mundo oferece, rejeitando o que Cristo fez. A Bíblia é o livro de Deus para os homens, e por revelar o seu propósito, propósito de Deus, revelar quem Deus é, sua vontade, ela então pode ser chamada de luz que ilumina o caminho, palavra de vida, palavra de Cristo, palavra de Deus, espada do Espírito, pão, alimento, livro da lei de Deus, evangelho que salva, verdade, escritura sagrada, fundamento, poder de Deus, escritura divinamente inspirada, escudo, tesouro, coluna da verdade, revelação de Deus, testemunha que testifica Jesus, mensagem que salva, livro dos livros, palavra que deve ser escondida no coração, lei que se medita de dia e de noite. Esse é o lugar da Escritura na sua vida. É de fato, meu irmão. Se você quer ter luz cotidiana, propósito de vida, conhecimento de Deus, a Bíblia tem que ser a fonte de autoridade da sua vida. Isso implica conhecê-la e obedecê-la. E se você de fato valoriza a Escritura, você não pode perder as oportunidades que tem de conhecê-la. Se de fato a Bíblia é importante para você, a escola bíblica tem que ser importante para você.
Se de fato a Bíblia é importante para você, você precisa ler e meditar nela todos os dias. Você faz isso? Eu tenho medo de perguntar, irmãos, pedir para levantar a mão quem lê a Bíblia todo dia. Eu tenho medo de, como pastor, me sentir envergonhado diante de Deus com o rebanho que eu tenho, que Ele colocou nas minhas mãos para cuidar, porque a maioria de nós não lê a Bíblia. Não lê. E por que eu sei que não lê? Por causa dos frutos. Gente ansiosa, gente que deseja mais o que está lá fora do que está aqui dentro, gente com pensamentos corrompidos, gente afetada por aquilo que o mundo diz. E a gente conversa, e nas conversas a gente percebe que não são os princípios bíblicos que governam a vida de muitos de nós. Por isso, irmãos, nós precisamos nos comprometer com a palavra. Você quer ter luz para a vida? Quer conhecer Deus? Quer conhecer Deus de verdade no mundo? Não é através de uma devoção emocional que isso vai acontecer. A Bíblia diz que o povo de Deus perece porque falta conhecimento. O Deus que nós servimos escolheu se revelar através de um livro. De um livro. Por isso a Bíblia precisa ser luz e lâmpada. Seja sincero, meu irmão. A Bíblia é para você lâmpada para os seus pés? Ela que tem a palavra final em cada atitude que você toma diariamente? É pelos valores e princípios dela que você governa suas atitudes? Ela é luz para o seu caminho? Você já se convenceu e já entendeu que o seu propósito nesse mundo é se tornar semelhante a Jesus? Você está satisfeito com isso? Você já ela testifica desse Deus que nos amou e se entregou por nós na cruz. Então eu quero fazer um desafio para você. Faça um compromisso como o salmista fez. O salmista aqui está falando do compromisso que ele fez, de que neste mundo ele andará sobre a luz da palavra. Mas isso não é uma decisão só de boca, isso significa atos práticos. Eu quero desafiar você a ser um aluno da escola bíblica. Nem todos os dias o professor aqui vai dar uma aula show, porque nem todos os dias na sua casa você come uma comida. Lá em casa eu como, mas a maioria de vocês não come uma comida top. Não é todo dia que você come picanha, mas a carne moída que você comeu ontem te alimentou, te lembrou de coisas que você precisava, mesmo que fossem coisas simples, coisas pequenas. Então não despreze o poder da Escritura. Outra coisa que eu quero falar com você, pai: comece a ler a Bíblia com seu filho, em casa. Separe um dia da semana para você ler com ele, e desafie ele a ler todo dia. Discipule seu filho nisso. Mas para fazer isso você tem que fazer também. Você que tem trabalho em algum lugar, convida alguém do seu trabalho para ler a Bíblia junto com ele todo dia, ou uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias.
não desprezemos o poder da palavra. Ela é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Ninguém poderá se encontrar com Cristo se não conhecer a mensagem da palavra. Ninguém. Não há luz fora da Escritura. Feche seus olhos. Eu queria que você orasse agora, porque essa palavra já foi efetiva na sua vida. Por causa dela você reconheceu os seus pecados, entregou sua vida para Jesus. Mas isso não é tudo que Jesus quer fazer com você. Ele não quer só dar para você um lugar no céu, Ele quer transformar a sua vida. Foi por causa dessa palavra que você entregou a sua vida a Jesus. Alguém um dia explicou isso para você, e por isso nós estamos hoje aqui diante dessa mesa. Essa palavra contém nela a maior mensagem de amor de Deus pelos homens, a história do seu Filho que morreu na cruz pelos nossos pecados. Às vezes ela é desafiadora mesmo. Às vezes a palavra nos desafia a fazer o que não queremos, o que não desejamos. E nesse passo de fé de fazer aquilo que você não deseja, de perder, você ganha. Não é isso que diz a Escritura? Quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem estiver disposto a perdê-la vai ganhá-la. É disso, é abrir mão dos seus conceitos, da sua justiça, da sua ira, dos seus atos, para adotar, encarnar a palavra de Deus na sua vida. Porque quando a palavra de Deus encarnar na sua vida, sabe quem está encarnando em você? O próprio Senhor Jesus. É assim que a gente se torna semelhante a Ele. É assim que a gente honra essa mesa que nós vamos participar. Não é só dizendo que Ele é nosso Salvador, mas que também ressuscitou para ser Rei e Senhor sobre a nossa vida, através da sua palavra. Eu não posso terminar essa mensagem sem fazer o que a Bíblia faz com a gente todo o tempo, desafiar você. E o meu apelo hoje vai ser para você que quer se comprometer mais com a palavra a partir de hoje, quer vencer o desânimo de ler a Bíblia todos os dias, o desânimo de estar na escola bíblica, o desânimo de participar com assiduidade dos cultos, para conhecer, aprofundar. Eu queria convidar você para ficar de pé num compromisso com Deus, de mais apreço pela palavra. Tem alguém? Glória a Deus. Você que quer se comprometer com seus filhos, de ensiná-los a Escritura, de ler com eles, de amar mais a palavra. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, irmãos. Toda a diferença. Transformações que você espera acontecer na sua casa por muitos anos, na sua vida por muitos anos, acontecerão quando você colocar a Escritura como fonte de autoridade última, como luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse espaço domingo de manhã que é dedicado a ela, ao conhecimento dela. Obrigado por aqueles que estão servindo nessa área. Obrigado por aqueles que têm vindo, Senhor, como uma demonstração do seu desejo de mais da palavra do Senhor no seu coração. Obrigado por esses que estão de pé, Senhor, reconhecendo que precisam se comprometer mais, precisam estar mais próximos, e a partir de mim, Senhor, eu quero me comprometer mais com a Tua palavra. Eu quero tomar as minhas decisões junto com os meus irmãos, decisões diárias, do dia a dia, a partir dos princípios que ela me dá, para caminhar nesse mundo cheio de obstáculos, para não tropeçar, para não cair, para não me machucar, Senhor, com a maldade desse mundo e nem machucar os outros. Eu quero me comprometer com essa luz para o meu caminho, que ilumina quem eu devo ser, que ilumina
a imagem do que o Senhor está fazendo na nossa vida. Nós queremos ser como Jesus, e sabemos que a fonte desse conhecimento está na Tua Palavra. O que nós te pedimos, Senhor, é que nos ajude pelo Teu Santo Espírito a amar mais a Tua Palavra, a nos comprometer mais com a leitura dela, a lermos a Tua Palavra com os nossos filhos, com os nossos funcionários, com os nossos colegas de trabalho, a lermos a Bíblia com o nosso esposo, com a nossa esposa, a lermos a Bíblia para o nosso coração, para o nosso alimento, aprendermos a meditar nela. Senhor, nos ajude, e nos ajude a obedecê-la por fim. E assim nós queremos Te honrar essa mesa que fala desse Salvador bendito, que morreu pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Você que está preparado, foi biblicamente batizado, está preparado, quero convidar os diáconos para estar aqui comigo à frente. Foi biblicamente batizado, está em comunhão com a igreja de Jesus. Você que não tem dúvidas da sua salvação, da sua redenção, que confia inteiramente em Cristo Jesus, e como sinal disso desceu às águas, foi batizado. Eu queria que você ficasse de pé. Você que não tem acumulado inimizades no seu coração, que reconhece o valor do corpo de Cristo, da igreja. A você que tem acumulado talvez inimizades, malquerências no seu coração, ore agora, peça perdão ao Senhor Jesus, e Ele te perdoa, e Ele te torna apto para esse momento. Se você se encaixa nesse padrão bíblico, eu queria que você ficasse de pé, e você vai receber o cálice, você vai receber o pão, e depois vai receber o cálice, e nós celebraremos então esse momento em que nós honramos a palavra de Deus, crendo no que ela nos revela. E de todas as revelações que a Bíblia traz, a principal, a suprema, a maior de todas, a revelação das revelações, é a revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre, aquele em quem nós temos colocado a nossa confiança, aquele que tem nos sustentado, aquele que nos ajuda nos momentos difíceis, que é nossa companhia sempre presente, que é nosso socorro, que é nosso auxílio. Em memória do Senhor Jesus, honrando a mensagem que foi pregada a nós e que foi colocada em nosso coração, nos comprometendo com ela, não só em praticá-la, mas também proclamá-la, divulgá-la para as pessoas que estão à nossa volta. Nós participaremos agora da ceia, alimentando-nos desse pão que é a nossa vida. Cristo é a energia que nos mantém de pé. O alimento é isso, não é? Ele nos dá energia, força para viver. Cristo é o alimento das nossas almas, que nos mantém vivo. O seu sangue, o líquido vital, é o sangue que nos une, que nos diz que somos parte de sua família. O sangue dele, derramado por nós, nos fez filhos de Deus. Se você então está preparado, participe conosco. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho.
guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Meu Deus ressuscitou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, Ele, o poder das trevas, vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Oh, Ele venceu, Cordeiro Santo de Deus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. A igreja canta para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
Em Mateus 26, a partir do verso 26, nós nos lembramos do momento em que a ceia foi instituída, foi nos dada como ordenança. Eu queria que todos nós lêssemos juntos a partir do verso 26. Vamos todos? Mateus 26, a partir do verso 26. 26. Alguém ficou sem cálice ou pão? O pessoal lá atrás ficou. Pedi alguém para poder levar lá também, lá atrás, irmã. Foi o suficiente, irmã? Não foi? Faltam quantos? Vamos esperar, porque no reino de Deus a gente espera por todo mundo. Alguém já repartiu lá, irmã, repartiu e levou. Já. Mais alguém? Pessoal do Ministério Infantil que está chegando, recebeu o pão e o cálice, então vamos ter que e nós vamos esperar, porque igreja é assim, gente, espera por todo mundo. Cristo foi dado por todos. Vamos fazendo a leitura enquanto isso. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Esse texto, irmãos, ao mesmo tempo que ele é extraordinário, ele também é assombroso, porque o texto diz que o sangue de Cristo foi vertido por muitos, não por todos, porque nem todos desejarão tê-lo. Você já imaginou se você não fizesse parte desses muitos? Eu e você poderíamos não fazer parte desses muitos. Nós poderíamos estar agora perdidos nos nossos pecados, longe de Deus, sem esperança no mundo. Nós poderíamos estar privados do conhecimento de Cristo. A Bíblia para você poderia ser considerada como um livro que aceita, um papel que aceita tudo. De alguma forma Deus teve misericórdia de nós, não porque nós éramos bons, irmãos, mas Ele iluminou os nossos olhos. Um dia Ele se apresentou para você, e por sua graça você o viu. Você estava morto nos seus pecados, nos seus delitos, mas a luz brilhou através do conhecimento dessa palavra, e você reconheceu que Cristo era tudo que você sempre quis, tudo que você precisava, e pela misericórdia dele, nós podemos dizer que nós fazemos parte desses muitos, não porque somos bons, não porque tenhamos alguma coisa diferente das pessoas que não encontraram-se com Cristo ainda, mas simplesmente por causa da misericórdia e da graça dele. Então feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Nós vamos ter duas palavras de oração, uma com o irmão Bolivar e outra com o irmão Floriano, agradecendo ao Senhor, porque nós fazemos parte do povo de Deus. Cristo nos foi dado, nós fazemos parte desses muitos, pela misericórdia dele. O sangue de Cristo nos limpou dos nossos pecados, nos deu acesso, nos tornou filhos,
nos abrir os olhos para a palavra que é lâmpada e luz. Pai nosso que estás nos céus, graças te rendemos, Senhor, a esse momento que estamos participando, Senhor, desse memorial, Senhor, que nos lembra, Senhor, o quanto o Senhor sofreu por nós, Senhor, pagando, Senhor, as nossas culpas, Senhor, vencendo a morte espiritual pelo seu infinito amor, Senhor, em obediência ao Pai, e cumpriu tudo aquilo, Senhor, que o teu Senhor, Pai Celeste, ordenou. Senhor, eu te louvo por tudo, Senhor, por esses teus servos que estão aqui, possa nos dar força para vencer, Senhor, os obstáculos da vida e ser luz diante desse mundo, Senhor, como o teu servo pastor nos transmitiu essa mensagem. Senhor, abençoe a todos os nossos parentes, Senhor, que ainda não alcançaram, Senhor, esta graça, que possa ter misericórdia, que possa estar fazendo, completando essa obra salvífica, aqueles que ainda não aceitaram a Ti. Em nome do Teu Filho Jesus te peço, hoje por todos sempre. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor, por estar aqui na Tua presença. Agradecer ao Senhor porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso para conosco. O Senhor nos amou e nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. E nós agradecemos por tudo e agradecemos por esse momento tão especial que é a lembrança da morte do vosso Filho, que o Senhor deu para remir os nossos pecados. Morreu na cruz, derramou o seu sangue pelo nosso amor, para que possamos, ó Deus, ser livre do pecado, Pai. E nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em memória do bendito Senhor Jesus, comamos o pão e bebamos o cálice. Depois desse momento, olhe para o irmão que está do seu lado, dê um sorriso para ele. Pode baixar a máscara rapidinho assim, dá um sorriso para ele. Diga assim: eu te amo em nome de Jesus. Deus abençoe você, te dê um restante de dia na presença do Senhor e que você possa lembrar-se do compromisso que fez hoje com a palavra. Deus te abençoe, vá em paz, vá debaixo dessa lembrança do sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Os irmãos vão passar aí recolhendo os cálices.